Olá pessoal, tudo bom? Segunda-feira, 24 de outubro, sejam muito bem-vindos ao canal Finanças para Ti, aqui na Tambelmonte, falando de investidor para investidor, certo? Aqui eu falo o que eu penso sobre os ativos, sobre o Tesouro Direto, sobre o mercado financeiro em geral, e é uma análise, é uma visão realmente da pessoa física que o YouTube que a gente consegue divulgar aqui para uma audiência que também gosta de ver como a pessoa física pensa e como é que a gente consegue agir bem, investir bem no Tesouro Direto. Muito bem, pessoal. Então, começando a semana com as nossas estatísticas, Tesouro IPCA 26 aí, com média de 5,53 no ano, taxa média no ano 5,53, está mantendo aí com relação à semana passada e está mantendo, ó, na semana anterior, a gente teve várias oportunidades de taxas, aliás, todas elas acima de 5,53. Tá interessante. Não está mais no percentil Q3, no 75, ou seja, na melhor faixa, nos melhores 25% de taxas, que agora ficam a partir de 5,66, semana passada estava 5,67. Então o que acontece? A taxa média do ano se mantendo e o quartil caindo um pouquinho, significa que as taxas estão caindo, certo? Porque já está puxando para baixo. Ao passo que preço, ó, subiu tanto no preço médio do ano e ultimamente, ó, todas as aberturas de mercado acima de R$ 3.200. E agora, será que a gente pode finalmente afirmar que ele está firme acima dos 3.200? Muito provavelmente sim. E mais uma vez, esses dados aqui validam a nossa ideia de que Tesouro IPCA 26 pensou, comprou, né? Porque tá subindo. Se você faz o aporte fracionado, você vai se aproximar da média da semana e coisas assim. Claro, ainda está bem acima da média do ano, mas isso é bom, porque significa que se o preço agora está mais alto, não quer dizer que você não deva comprar. Quer dizer que, na verdade, o título está rendendo para todo mundo. E é isso que a gente quer um investimento que renda para todo mundo, não é verdade? IPCA 35, principal, pessoal. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Então, manteve a taxa média do ano e manteve o quartil do ano, 5,85. E nós tivemos aí na semana valores um pouco acima da média na maior parte do tempo, o que é muito interessante, porque esse papel é simplesmente sensacional, tá? Um Tesouro IPCA aí com vencimento para 12 anos não é tão longo assim, certo? E ele faz todo o trabalho, digamos assim, de reinvestir comparado ao IPCA com juros 32, né? Então, o IPCA 35 realmente é um título fantástico. E também tem um ligeiro crescimento do preço em comparação com a semana passada. Nós temos aí preços entre 1.900 e 1.990 reais. Ele já bateu R$ 2.000 no passado, vai voltar a isso, só que vai levar mais tempo para ele se estabilizar acima dos R$ 2.000. Para isso a gente vai precisar de um VNA um pouquinho mais alto, né, e um pouquinho menos de prazo aí, mas ele vai se estabilizar acima dos R$ 2.000, provavelmente em algum momento do ano que vem. IPCA principal 45, pessoal. Mesma coisa nas taxas, está mantendo a taxa média, está mantendo o Q3. Isso, pessoal, eu vejo assim como um ponto bom até, porque como esse papel é muito volátil e ele faz movimentos intensos na marcação a mercado, ele mantendo essa taxa mais ou menos estável, está muito interessante. Ele está aí próximo dos R$ 1.100 na média do ano e um pouquinho acima disso na última semana. Então vejam que também não é problema. Se você está pensando em alocar esse papel, em investir, está super tranquilo, porque são 20 e poucos reais somente acima da média de preço. E a taxa, na verdade, pessoal, ela está nesses patamares comparados a este ano. Né? Se a gente pegar aí os anos anteriores, em que as médias foram na casa de 3 e 4%, a gente tem que qualquer compra em 2022 é a melhor dos últimos 2, 3 anos.
em qualquer desses tesouros IPCAs que eu acabei de mostrar. Então, tá super tranquilo. Investindo com o prazo, pessoal, não tem erro. IPCA com juros 2032 ainda caiu alguns centavinhos no preço médio do ano. A taxa média e o Q3 de taxa estão mantidos iguais. E também o Q2 de preço, 50% mais baratos, né? Abaixo de 4.077, estão presentes ainda. E olha só, na última semana, todas as cotações abaixo dos 4.077. De novo, é o efeito de ter realizado o pagamento do cupom de juros. Mas não vai recuperar nunca, Natan? Claro que vai. Ele vai atingir a metade do próximo cupom agora, dia 15 de novembro. Aí ele vai começar a crescer. O 40 já cresce. Por quê? Porque ele tem mais cupons futuros dentro do seu preço. E olha aqui, ó, ele está acima de R$ 4.100. Com pequena diferença, 20, 30 reais aí para o preço médio. De novo, taxas iguais, ó, mantendo as médias no Q3 e na média do ano. De novo, tá tranquilo, tá bem. Aí que vai a escolha realmente pelo prazo, pelo seu prazo. Dá para dizer que o 32 está um pouquinho mais barato? Sim, dá para dizer, mas também vai pagar menos tempo. E o 55, pessoal? O 55 está aí praticamente R$ 100 acima do preço médio, que é aproximadamente o valor do cupom. E ele vai pagar o cupom dia 15 de novembro, então ele vai voltar para a média, pessoal. É só ter paciência que esse preço volta. Taxas iguais, tanto na média quanto no quartil, muito interessante. Todos os IPCAs com juros sendo muito estáveis, assim como os IPCAs principais também. Realmente uma maré, entre aspas, mais tranquila. Está mantendo os níveis aí em todos os tesouros IPCAs, mas mantendo um patamar relativamente alto, pessoal. Tá? E essas taxas são boas, sim, para longo prazo e para o investimento consciente. Pré-25, aqui a gente observa ainda uma ligeira queda, então os pré-fixados ainda com essa inércia de cair, e na última semana tudo abaixo de 12%. Olha ali. Pré-29 a mesma coisa, embora no preço ele tenha caído aí do patamar de R$ 500. Então, um ligeiro estresse com relação ao início do mês. O que volta a ser interessante, porque ele volta a dobrar o capital de maneira bruta. Sempre interessante, mas os preços atuais já estão muito acima da média e as taxas também caíram, tanto na média quanto no quartil 3. E o pré-33 com juros, aí na casa de R$ 920 a semana inteira, na casa dos 11,9. Em algum instante ficou acima de 12, depois baixou. O que aconteceu com as taxas? Caíram um pouquinho, todos prefixados, uma queda de 1, 2 basis points, e os IPCAs estáveis, e o preço ainda abaixo de R$ 900 na média. De novo, pessoal, esse título aqui ele está faltando aí 2 meses e uma semana para pagar o cupom de juros, que vai ser lá em 1º de janeiro do ano novo. Então, ele vai cair para 880, se for considerar esse preço aqui como o último fechamento. Menos, né? 872, na verdade. Vamos ver como é que fica. E aí eu acho que quem está pensando em comprar e tal, a não ser que, terminando o processo eleitoral, o mercado relaxe e as taxas caiam muito. Não sei se dá para acreditar muito nessa hipótese. Não sei, realmente não sei. Quadro geral, pessoal, olha aí, ó. Os IPCAs 26, 35, 45, olha aqui que legal. Com taxa média aí, a taxa de último fechamento, com taxa superior à taxa média do ano. Todos no azulzinho aqui. E ainda longe do quartil, claro. Os prefixados mantendo o que apresentaram na última semana. Então, há 2 semanas atrás, comecinho do mês,
Isso aqui estava na casa de 0,50 negativo. Aí foi para 0,30, algo parecido, e está mantendo. E os IPCAs com juros um pouquinho de nada abaixo da taxa média do ano. Então, em termos de taxas, muito interessante. Melhor para os IPCAs principais. E aí eu fiz um outro quadro, pessoal, mostrando o preço, tá? O preço. Para o Tesouro Selic a gente não está analisando porque não faz sentido, né? Porque os Selics estão rendendo como uma linha reta praticamente. Então, pessoal, nós temos já uma rentabilidade, um lucro em todos os títulos. Por quê? Porque o preço de compra, o preço unitário, está acima do preço médio do ano, em todos os títulos. Isso é muito legal. Até no IPCA 32 com juros, que é aquele que mais sentiu o pagamento do cupom, né? Mais sentiu que o preço caiu, eu quero dizer. Mas olha aqui na média, pessoal, olha como fica tudo muito parecido, em torno de R$ 4.080 nos IPCAs com juros, não é verdade? E, bom, todos com uma rentabilidadezinha acima. O que mostra isso? Mostra que, claro, os prefixados estão com maior preço e quem chama atenção é o pré-29. Por quê? Porque a taxa caiu mais, eles ainda estão com tendência de queda, como a gente mostrou, ali caindo 1, 2 basis points, ainda estão caindo, interessante. Então vão trazer uma rentabilidade maior, mas é aquilo, né? É o risco-retorno maior. Como eles têm risco maior, eles estão antecipando aí um certo movimento de queda, que a gente não sabe se vai, como é que vai ser no fechamento do ano. Então eu vou passar a acrescentar essa tabela aqui de preço para a gente, enfim, fazer as nossas comparações. Bom, pessoal, minha opinião aí para a semana. Semana passada eu achava que nós teríamos um estresse e não aconteceu. Pelo contrário, o mercado se manteve bem em linha, bem acomodado. Nós tivemos durante a semana declarações aí dos dirigentes do Fed de que talvez não seja tão hawkish e o mercado relaxa. Mas, de novo, pessoal, eu acho que o cenário externo continua gerando preocupações pela questão da inflação, que não está lá muito bem resolvida, principalmente na zona do euro. A zona do euro a gente vê assim números da Alemanha na casa de inflação do atacado na casa de 40% ao ano, uma coisa assim realmente inacreditável, uma coisa muito intensa. Mas é que lá tem a questão do custo da energia. O custo da energia está sofrendo muito pelas questões ali do conflito, né? E bom, e o conflito que não caminha para uma resolução, pelo contrário, eu acho que o cenário externo inspira muitos cuidados ainda, e realmente eu não sei como é que o mercado consegue estar tão calmo assim, minha gente. Falando de coração para vocês. Cenário interno, bom, a gente acho que está em compasso de espera, né, pelo resultado aí. Então, assim, eu ainda acho que tem motivo para estressar. Eu ainda acho que esse estresse pode aparecer, tá? Apesar de não ter aparecido semana passada, se vier essa semana, não vai ser surpresa alguma para mim, tá? E quanto ao andamento em si, pode ser que faça a mesma coisa da semana passada e a gente só tenha uma decisão de rumos após o dia 30 de outubro. Pode ser que o mercado entre numa tendência de queda porque passou o estresse, não sei. Ou vai subir um pouquinho, não sei também. Tá muito difícil, pessoal. Muita volatilidade, tá? Então, assim, o que eu esperaria essa semana? Eu esperaria, sim, algum momento de estresse. Não me surpreenderia, eu acho que é o mais coerente com tudo que se tem visto aí no cenário, principalmente externo. E, bem, mas pode ficar andando de lado, como foi semana passada. Ficou andando de lado, não subiu nem desceu, como vocês viram ali nas médias, nessas médias de taxas aqui, né? Não fez nada muito diferente. Então, pode ser que fique assim também, tá? Quanto a uma queda forte, agora eu acho que ainda não, tá? Isso realmente eu acho que não. Então, pessoal, vamos esperar para ver.
Vamos continuar com o nosso aporte fracionado, que pelo menos a gente se defende um pouco, né? A gente não investe tudo no 8, nem tudo no 80. E vamos ver aí. Certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.